Então, o self-mosaico fala, né, é self no sentido de eu, né, meu eu, e o mosaico é no sentido dessas partezinhas, né? O que significa isso? Significa que a gente, no decorrer da vida, a gente nasce inteiro, né? Só que no decorrer da vida a gente vai abandonando umas partes da gente pelo caminho por conta das necessidades da vida, né? Assim, por coisas que vão sendo mostradas pra gente no decorrer da nossa vida. Então, lá no iniciozinho, assim, quando a gente é mais, digamos assim, mais criança, né? A coisa meio que tá mais inteira, mais íntegra, vamos dizer. Só que no decorrer do tempo, a gente vai ficando assim, olha, agora você não é mais criança, agora você não é mais um moleque, agora você tem que dar conta da tua vida, né? Então, esse tipo de fala e esse tipo de condicionamento vai fazendo a gente ir se separando da gente. E aí a gente vai perdendo aquilo que eu chamo de equipe interna, né? Só que o grave da gente perder a nossa equipe interna não é só a gente ficar em partes, né? Ou vivendo só com uma parte da nossa equipe interna. O mais grave é que, de repente, acontece uma situação que nem essa, que está acontecendo agora, né? E se a gente não está com a nossa equipe interna coordenada, a gente não sabe trabalhar em equipe, né? E o que está acontecendo nesse momento é justamente uma demanda violenta, assim, o pedido que está sendo feito para que a gente enfrente essa situação é justamente a habilidade de trabalhar em equipe. É conseguir trabalhar todo mundo junto, coordenado, né? Mas aí, para trabalhar coordenado, cada parte dessa equipe, né, externa, vamos dizer assim, vai ter que conseguir saber qual é o seu papel nesse jogo, né? E aí é que está a grande dificuldade, né? Se eu não sei nem aqui dentro quem é que cada parte aqui dentro está querendo, se eu estou em briga interna, né? Um quer fazer isso, outro quer fazer aquilo aqui dentro. Então fora fica mais complicado, né? Porque daí você não consegue nem identificar o que está acontecendo fora. Então, assim, a gente tem uma grande oportunidade agora de, percebendo fora, a gente conseguir também perceber um pouco dentro, sabe? Então, a gente pode fazer tanto um movimento quanto o outro, né? Como a gente está num movimento de emergência, assim, é muito legal imaginar que a gente possa perceber qual que é o nosso papel agora, nessa urgência que está acontecendo aí. E isso vai dar, assim, de uma forma, por sintonia, né? Vai dar a gente uma percepção gigante dentro de nós, né? Então, assim, esse é um tema que eu acho que era legal a gente dar uma conversadinha, porque nesse momento, se a gente consegue dar esse pulo do gato, se a gente pegar essa dica, a gente pode dar uma ajuda muito grande para os médicos, para os cientistas, né, para essa galera que finalmente está tendo que estar em campo, né? Aqui talvez até tenha gente que está em campo, né, que são os médicos, pessoal da logística e tudo mais, né? Então, eu acho que a primeira coisa é conseguir entender quem é quem, não vamos dizer, nessa equipe que a gente, nessa guerra, né, que a gente está enfrentando. Então, assim, fazendo uma visão sistêmica, porque é legal a gente também entender o todo, né? Então, a gente tem, é como se a gente tivesse 4 grandes grupos, assim. A gente tem o grupo dos médicos, por exemplo, que está lá no campo de batalha e está lá, né, salvando vidas, né? Está na emergência lá. A gente tem o grupo da logística, né, que é o grupo que faz com que tudo chegue no lugar. Inclusive os políticos estão no grupo da logística, que é o grupo onde vai fazer as coisas funcionarem, né? Uma coisa conectar com a outra, o abastecimento chegar. A gente tem um terceiro grupo, que é o grupo dos cientistas, que é quem está pesquisando, quem também está em campo, né? E a gente tem o grupo do Volta para Casa, né? Que é um grupo gigante. E aí, o que acontece? Olha, os médicos, eles estão com o papel deles muito claro, né? O grupo da logística também está na ação com o papel muito claro. O grupo dos pesquisadores também está com o papel muito claro. Então, todos esses 3 grupos, eles têm um propósito de existir ali muito claro, né? Só que o pessoal que fez o Volta para Casa, esse pessoal que fez o Volta para Casa, que inclui a gente, né, aqui, e alguns, uma grande maioria do que está aqui provavelmente, eu tenho certeza que aqui também tem médicos e tem o pessoal que está em logística e pessoal de pesquisa também, mas o grande desafio está no grupo que voltou para casa, né? Esse grupo que voltou para casa, ele ficou solto e ele ficou assim, não, tudo bem, eu tenho que trabalhar, fazer home office, né? Mas não é só isso, né? Por quê? Porque quebrou uma estrutura, né? Quebrou uma estrutura não é um home office onde você negociou com a empresa e você está home office em casa. Não, você foi empurrado para fora do sistema e a gente foi empurrado e todo mundo foi obrigado. Mesmo quem está home office e já é home office, por exemplo, eu sou home office, mas mesmo quem já é home office não está no mesmo lugar que estava antes, né? Por quê? Porque toda a sua estrutura familiar tá destroçada ali, tá todo mundo perdido, né?
Então, o grande desafio do grupo que voltou para casa é descobrir qual é o seu papel em relação a essa guerra que a gente está enfrentando, essa crise que a gente está enfrentando, né? E assim, no meu ponto de vista, esse grupo que volta para casa tem uma função assim muito importante, mas muito importante, que é dar sustentabilidade energética para o grupo que está na ação. Então assim, e é isso que eu acho que muitos de nós não teve tempo, e nem porque foi muito rápido, né? Então a gente não teve tempo de perceber isso. Mas é como se fosse assim, se fosse fazer uma metáfora, né? É como se o grupo que fosse o volta para casa, você vê que o termo é volta para casa, né? Fica em casa, né? Fica em casa também, né? Não é só fica em casa, né? Fica em casa, né? Então não é para sair, é para ficar em casa também, né? E esse grupo, ele tem que dar sustentabilidade para os médicos, para a logística, para todo mundo. De que forma que a gente faz isso, né? Consumindo aquilo que é necessário, gente. Não precisa ficar desesperado, né? Estourando a logística. Cuidando de si, por exemplo, para não ficar doente. Por quê? Porque a gente tem que aumentar a nossa imunidade. Não bebendo álcool neste momento. Eu não sou contra o álcool, mas neste momento não é hora de beber álcool. Porque a gente tem que estar com a nossa imunidade alta para não dar mais trabalho para os médicos, né? Cuidando de estar consumindo notícias assim, não só isso, né? Também consumindo notícias que vão transformar a gente num ser humano melhor, né? Estudando. Então assim, cara, escolhe um horário para consumir as notícias. É importante consumir as notícias, mas a gente tem que ter um horário para isso. Então esse grupo que voltou para casa, se fosse para dar um nome para esse grupo, é o grupo que veio aprender as qualidades do monge, sabe? E quais são as qualidades do monge? As qualidades do monge são disciplina, né? Você tá centrado, você tá sempre cuidando da tua energia, para você estar sempre emanando uma boa energia, né? Porque você imagina se todo mundo que voltou para casa estivesse cuidando da sua energia, cuidando das palavras que usa, cuidando dos comentários que faz, cuidando das críticas que está fazendo em relação a político, médico, pesquisador, logística, enfim, né? A gente teria uma vibração fantástica. É como se a gente tivesse assim, veio todo mundo pro Tibete, né, que é a sua própria casa, o seu próprio templo, né? E a gente daqui tem condição de estar fazendo alguma coisa para dois movimentos importantes, né? O movimento da economia, né, que é continuar trabalhando e continuar promovendo alguma melhoria no teu negócio, coisa que você não conseguia fazer quando você estava lá naquela correria. Então vem aqui fazer agora, né? Agora você tem tempo, né? Qual é a próxima desculpa que você vai dar agora que não tem tempo, né? E cuidando da imunidade, né? Que daí muda a vibração. Então é uma possibilidade gigante para esse grupo que voltou para casa, sabe? De se concentrar e perceber a importância que tem o grupo que voltou para casa. Então, a primeira coisa é a gente conseguir perceber a nossa importância no nosso meio, né? Então assim, se eu numa situação dessa, eu tô conectando com essa situação porque eu gosto de coisas práticas, né? E a gente tá num momento em que se a gente conseguir exercer isso na prática agora, a gente já tira um aprendizado. Então assim, quando eu não consigo juntar uma coisa que eu gosto de fazer com a minha profissão, é porque eu não estou conseguindo dar uma utilidade àquilo que eu gosto de fazer, né? Então, de uma certa maneira, é como se uma pessoa que está com essa dificuldade, ela não estivesse percebendo a importância do potencial dela, né, como pessoa mesmo, no sistema em que ela está. Então, e aí, agora, por exemplo, se eu tenho um tempo livre que nem esse, né, e eu fico o dia inteiro no Netflix, ao invés de ir lá pesquisar, ir lá estudar, ir lá, por exemplo, pensar na minha empresa, ou na empresa que eu trabalho, e tentar melhorar alguma coisa lá durante esse período, né, tentar usar a criatividade para gerar algumas ideias, se eu não consigo fazer isso nem na empresa do outro, né, ou seja, na empresa que eu trabalho, é pouco provável que eu consiga fazer numa empresa que eu vou ter, por exemplo. Então eu sempre falo, gente, empreender é empreender em qualquer lugar, né, empreender na vida. Então assim, juntar uma coisa que você ama fazer e fazer com que isso seja uma coisa produtiva, nada mais é do que juntar duas coisas, é você ser capaz de resolver um problema através de um know-how ou de alguma coisa que você tem talento para, né? Então quando você junta as duas coisas, pronto, você já juntou o recurso financeiro, porque alguém vai precisar daquela situação, né? Daquela solução que você tem, do teu talento, né? Então, sei lá, se eu gosto, por exemplo, de ajudar as pessoas, né? De que forma que eu consigo usar o meu talento para ajudar as pessoas? E aí eu resolvo algum problema bem específico, né? Mas para isso, por que o autoconhecimento é importante? Porque nesse momento, se eu estou sentado na frente do Netflix, eu estou sem autoconhecimento, porque eu não tenho dentro de mim um arrogante que tenha a capacidade de perceber a minha importância.
nesse sistema. É como se eu estivesse ali dizendo, não, eu não posso fazer nada, as pessoas aqui vão resolver, me mandaram para casa, eu tô aqui, né? Mas o autoconhecimento, ele resgata, por exemplo, um membro da tua equipe interna que é o arrogante, quer dizer assim, cara, eu tenho importância nesse sistema, né? Eu sou uma pessoa importante. Então, o autoconhecimento, ele vai trazendo essas partes. Então, quando eu falo assim, cara, o pessoal que voltou para casa, ele é muito importante, né? São as pessoas que agora precisam destinar, né, uma boa parte do tempo, não para ficar fazendo mais do mesmo, né, mas para, por exemplo, aprender a trabalhar no Zoom, né? Por exemplo, junta a sua galera de trabalho numa sala virtual e vamos fazer uma reunião com a galera de trabalho. Não espera o dono da empresa fazer isso, né? Junta lá todo mundo, cara, vamos ver o que nós vamos fazer, vamos discutir os problemas que a gente tinha lá na época que a gente estava trabalhando e ver se agora a gente não consegue dar uma solução para isso. E daí alguém pode pensar, cara, mas isso é fazer mais do mesmo. Não, isso é exercitar a sua capacidade de ser proativo, né? E até para você conseguir monetizar, vamos dizer, o seu talento pessoal, você precisa dessa proatividade. Então, tá se falando muito mais de atitude mental, né, do que de conseguir monetizar o talento, sabe? Porque juntar talento com solução de problema não é tão difícil, né? Na verdade, o grande desafio é sustentar a musculatura que a gente precisa para os altos e baixos quando a gente decide que a gente vai encarar, trabalhar com aquilo que a gente ama, né? Porque vão ter altos e baixos, não tem área de conforto constante, né? Então, o grande desafio de trabalhar com aquilo que gosta não é tanto juntar uma coisa com a outra, é sustentar esse juntar uma coisa com a outra, né? É você conseguir estar ali firme, grudado naquilo que você gosta, na paixão do que você gosta e sustentar as instabilidades que isso vai provocar, né? Então tá se falando muito mais de desenvolver musculatura para aguentar, né? E para ser persistente, né? Do que juntar paixão com você tirar dinheiro disso, né? Ou seja, com você conseguir monetizar isso. O que está se falando agora é da capacidade de ter disciplina e persistência. Quem tem disciplina e persistência vive da sua paixão. E o grande desafio de conseguir, por exemplo, usar esse tempo, né, que foi dado a gente, entre aspas, foi imposto, nem dado, né, foi imposto a todo mundo para voltar para casa. O grande desafio, né, de conseguir, nesse período que jogaram, tipo, volta para casa, todo mundo veio para casa. O grande desafio vai estar, na verdade, de conseguir sustentar a energia, né? Por isso a importância tão grande da disciplina, né? Porque não é um período normal, tá todo mundo pensando coisas, entre aspas, que levam ao medo, né? Então tem uma vibração do medo. Você sai para fazer um supermercado rapidão e voltar, você atravessa uma turbulência energética de medo, né? Tá todo mundo assustado, né? Então, por isso que é muito importante nesse momento, se quiser tirar proveito desse período, né, é realmente conseguir separar o horário e aí você já está treinando a disciplina, né? Porque você chegar no seu propósito de vida, inerentemente, você saber qual que é o meu propósito de vida, né? Que é uma pergunta que me fazem muito, né? Inerentemente, você, assim, a primeira coisa que você precisa fazer não é tentar encontrar o seu propósito de vida, e sim encontrar as pessoas dentro de você que têm essa informação, né? Porque você precisa encontrar um mensageiro, né? Tem alguém aqui dentro que tem essa informação. Às vezes a gente acha que a gente sabe, mas o propósito de vida, ele é uma coisa que a gente vai lapidando com o decorrer da vida. A gente vai lapidando, e é um acordo interno, né? Senão a gente começa a sabotar uma coisa, a gente começa a entrar em briga interna, né? Então, a importância de realmente vir para essa conversa interna e experienciar, né, empreender no lugar onde você está e aproveitar esse período para isso, né, e não ficar trabalhando que nem louco, de pijama, de roupa de dormir de manhã. Sim, troca de roupa, começa a sua rotina matinal e faz as coisas no horário, direitinho, né? Porque mais do que nunca, quando a gente está num momento como esse, a gente precisa que as coisas estejam organizadas dentro de casa. Porque já está tudo muito confuso no mundo não visível, né? Que é esse mundo das vibrações. Se você tá com a louça suja, se você tá de pijama, se você tá com as coisas para fazer, assim, tudo bagunçado, aí que você não vai conseguir encontrar seu propósito nunca na vida, né? Você não vai ter clareza, porque a energia já não está colaborando. Então, as coisas precisam estar organizadas mais do que o normal neste momento. Tem um exercício que eu adoro passar, é o exercício que eu passo no início da jornada, que se chama liberação consciente. É você, todos os dias, escolher um objeto para colocar para fora da sua vida. Um objeto assim que você percebe que não te traz bons pensamentos, sabe? Uma caneta quebrada, sabe? Você pega a caneta e fala, ai meu Deus, a caneta não funciona.
Todos os dias elege um objeto, né? Que é um objeto que você vai tirar da tua vida. Pode ser um documento, pode ser uma comida que já está passada na geladeira, pode ser uma roupa que toda vez que você veste não tá legal, sabe? Esse é um exercício que eu sempre falo assim para as pessoas. E você vai começar a perceber quanta coisa você tem que você não precisa, quanta coisa você tem que você nem lembrava que tinha, né? Tem uma frase que eu amo que diz assim: tudo que você precisa está embaixo do que você tem. Então, assim, limpa a área, sabe? Limpa a área mesmo, porque é o momento mais importante que a gente... Quer dizer, o momento não, o grande desafio do momento é a gente estar numa boa energia. Então, às vezes a gente não consegue no mental, né? Assim, nos pensamentos e tal. Então, começa pelo que tá fora, né? Começa a tirar pra fora. Não dá pra doar nesse momento, né? Mas você elege um cantinho lá da tua casa que vai montar as coisas que num determinado momento você vai conseguir tirar, né? Mas assim, começa liberando os objetos, sabe? Se tornando mais essencial, deixando as coisas que são importantes mesmo pra você. Quando você deixar fora as coisas que são importantes e essenciais, dentro as coisas também começam a se organizar. E porque na verdade quando a gente está se desapegando dos objetos, a gente está se desapegando também da nossa forma de pensar aquele objeto, né? Às vezes, por exemplo, a gente não joga fora um objeto porque aquele objeto lembra alguém, né? E aí a gente não joga fora. Então, só que aquele objeto poderia ser útil para alguém, né? Então, um livro, sei lá, pode ser útil para alguém. Então, só que na hora que você consegue separar uma coisa da outra e entregar o livro para alguém que vai ler o livro, o sentimento ele entra para dentro de você, né? Então, quando aquele sentimento entra para dentro de nós, nasce alguma coisa dentro de nós também, porque a gente acorda alguém dentro de nós, né? Então todos esses pequenos movimentos são movimentos que uma coisa como essa de estar em casa agora nesse momento pode propiciar, né? Então organizar, né, essa volta para casa, cada um vai ter a sua forma de fazer isso, né? Tem gente que vai fazer isso via experimentar o home office, né? E aí experimente mesmo, de verdade, mas experimentar o home office é aquilo que eu falei, disciplina, né? Acorda de manhã, toma seu banho, toma café, troca de roupa, né? E aí vamos trabalhar e depois, né, tem horário para acabar e tudo mais para dar uma disciplina e experimentar, né? E tem gente que não vai gostar do home office, porque tinha uma ideia do home office que não é exatamente aquilo que acontece, né? Mas tem que experimentar na sua integridade, né? Tem gente que voltou para casa para estar em família, né? E lembrar que tem outra coisa lá que precisa ser resolvida, né? Então, assim, é um belíssimo momento, né, guardado, lógico, eu não estou falando que é favorável só por conta... Eu estou só dizendo que todo o movimento, né, independente se é em crise ou não, ele sempre é uma oportunidade de algum aprendizado, né? Sempre, sempre. Então, na medida em que as pessoas que voltam para casa, por exemplo, né, esse grupo que está no volta para casa, na medida em que a gente percebe qual que é o aprendizado, né, isso tende a acabar mais rápido, sabe? Por quê? Porque na hora que eu estou aprendendo, né, todo o meu sistema de imunidade, ele aumenta também. Porque tristeza, medo é extremamente imunodepressor, né? A gente diminui a nossa imunidade quando a gente fica apavorado, quando a gente fica com medo, quando a gente entra nessa energia de se conectar tanto com o que está acontecendo. Porque a gente tem coisas que não estão sob o nosso controle, né? Então, a gente tem sim que se informar para ter um pouco de medo, para poder fazer com que esse medo faça com que a gente fique responsável. Mas a gente não pode ter mais do que aquele tanto necessário de medo. Então a gente precisa calibrar o medo. Porque se a gente não calibra o medo, a gente sai do nosso papel, né? Porque o nosso papel é não dar trabalho para os médicos e deixar a logística trabalhar com a maior fluidez possível. Então, se a gente fica com medo e exagero, a gente começa a ficar doente ou a gente fica com a imunidade muito baixa. Então, a possibilidade que existe de a gente adoecer e pegar o vírus e não conseguir reagir é muito grande, né? E se a gente fica com muito medo, a gente começa a consumir as coisas básicas, né? Ao invés de consumir aquilo que vai ajudar a gente a desenvolver a nossa criatividade. Então, ao invés de eu comprar um flip chart que eu estou precisando, ou uma caneta que eu estou precisando, ou um jogo de material que eu estou precisando para desenvolver o meu trabalho, o meu projeto, eu economizo nisso e vou comprar mais gás, né? E vou ter 8 botijões de gás quando só preciso de 1. Então, assim, você vê, começa a acontecer uma... E aí a economia, que nem você falou, né, Marina? A economia começa a degringolar, né? Sabe? E nesse momento eu preciso de outra coisa, na verdade. Eu preciso de um bloco de papel porque eu dou aula no flip chart, né? Mas não, mas eu não vou comprar, preciso comprar o gás, né? Então, assim, e aí vai ficando tudo desgovernado, né? Então, o medo em excesso, ele promove um movimento da gente sair do nosso lugar,
né, do nosso papel. O nosso papel, a gente precisa calibrar esse medo, né? Tem que ter um tanto, sim, porque se a gente não tiver, a gente também não faz o nosso papel. É inconsequente. Sim. Não tem a ver com o hobby, né? Tem a ver com aquilo que a gente faz fácil, né? Com aquilo que pra gente é natural, assim, eu diria até que a palavra fácil, ela cabe bem aqui. Tem a ver com aquilo que a gente consegue conectar a nossa inteligência intuitiva mais rápido, né? Porque como está centrado, então a gente fica mais intuitivo, né? Tudo aquilo que faz com que a gente consiga ficar mais intuitivo, né? Faz a gente acessar uma possibilidade nossa que a gente está acessando pouco, né? Então, até para poder acessar a intuição e perceber, né, que tudo isso que a gente está passando tem um porquê, a gente precisa estar centrado, né? É uma idealização, né? Tipo, que nem você falou, viajar trabalhando e tal, se organiza essas viagens todas, é um trabalho maravilhoso, né? Porque você leva as pessoas você tira as pessoas, de uma certa maneira, do dia a dia delas, para elas fazerem também, de uma certa maneira, um autoconhecimento, né? É um reencontro, né? A viagem é uma ativação, né? Então, se eu puder dar uma dica a partir de amanhã, é você colocar um horário para ver as notícias, tá? Eu posso dar mais de uma? É você conseguir colocar, organizar, sabe? A primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar, senão a gente não consegue ver. Se tiver tudo muito bagunçado, a gente não consegue encontrar as coisas. Então, se você está querendo ter clareza de alguma coisa, a primeira coisa é precisa organizar. E organizar, a primeira coisa significa separar o denso, né, do sutil, tá? E o denso do sutil separa um horário para ver as notícias, tá? Então, se o meu horário é na hora do almoço, vou ver lá o pronunciamento do governador ao 12:30, esse é o horário de ver as notícias e deu. Não tem WhatsApp, não tem nada disso. Para com essa confusão. Então, separa o horário. E aí tem essa disciplina de você realmente conseguir fazer a separação do que é denso, para parar de falar desse assunto o dia inteiro, né? Tem um determinado momento que você vai fazer isso. E depois começa a fazer essa organização no seu espaço físico, sabe? Mas a organização não é limpeza, não é faxina, não é ficar limpando tudo, não é ficar higienizando, porque daí de novo você voltou pro mesmo pensamento do vírus. A ideia aqui é você ir lá buscar os objetos da tua casa que você não quer mais que eles estejam lá. Você olhar o teu guarda-roupa não para fazer faxina, mas sim para começar a selecionar as roupas que você quer que estejam no seu guarda-roupa. Para você começar a ter as coisas mais em volta de você, como você gostaria que elas estivessem dentro de você. É como se você estivesse fora, buscando uma réplica, esse é o seu projeto. Fora tem que estar uma réplica do que você quer ver dentro, né? Então, o que você estiver vendo fora, que você não gostaria de ver dentro, saca para fora, né? Esse é um projeto, por exemplo, que você pode fazer nesse período. E isso vai dar muita clareza. É a possibilidade de a gente, na real, entender o nosso propósito individual, né? A gente tem um propósito coletivo, né, Marina? Que é o propósito de evoluir, né? Nós estamos aqui para evoluir de uma maneira conjunta, vamos dizer, todo mundo junto. Mas a gente tem um propósito individual, né? O como que cada um vai evoluir. E aí evolui mais rápido, no sentido de forma mais efetiva, quando você consegue juntar tudo isso, né? Juntar o seu talento, sua paixão, os seus potenciais e manifestar isso no mundo concreto. Eu acho que as pessoas confundem muito viver de paixão com fazer, né, monetizar a minha paixão, né? Eu quero viver só fazendo aquilo que eu gosto, né? As pessoas confundem isso com só fazer aquilo que eu quero, né? E não tem nada a ver com só fazer aquilo que eu quero, viu, gente? Sabe? Não, muito pelo contrário, né? É fazer o que precisa ser feito para poder fazer aquilo que você quer, né? Tipo, para você poder realmente manifestar e chegar onde você quer, né? Eu quero chegar num lugar onde eu estou trabalhando manifestando a minha paixão e ajudando as pessoas através disso, colaborando e participando. Mas para isso você vai ter que fazer muito aquilo que precisa ser feito, né? É esse pedacinho aí que às vezes muita gente não percebe que precisa ser feito. A Ingrid até comentou aqui, disciplina. Sim, a tal da disciplina, né? De fazer o que precisa ser feito. É uma mistura de coletivo com solitário. Ele não é nem sozinho e nem só com todo mundo, né? Se você fica muito só com todo mundo, você perde a conexão com você.
Porque aí você se perde de você fica só no teu altruísta lá e você se perde de você. E você vai dar trabalho um dia, né? Porque quem só pensa no outro é a pessoa que mais dá trabalho num determinado momento. Porque não tem essa coisa, sabe? Você fica fazendo, um dia alguém vai ter que fazer por você. Então, não é nem um lado nem o outro. É você lembrar que, por exemplo, você tem médicos, você tem, né, nesse momento, por exemplo, você tem todo um sistema acontecendo, mas você tem o seu papel, né? Então, aí é individual, né? É você ir buscar o seu papel nesse jogo. Eu tô em casa, o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu objetivo? Por que eu sou do grupo que veio para casa? Isso é individual, né? Você vai fazer uma tarefa amanhã na tua casa, a Marina vai fazer outra e eu vou fazer outra, né? E é coletivo, né? É coletivo porque se por um acaso alguém adoecer dentro de casa, você atrapalha os médicos, então tá tudo grudado, né? Se você começa a beber, por exemplo, ou comer muito doce, ou não se alimentar direito nesse momento, você vai adoecer e aí você atrapalha o médico. Então você vê, tá tudo grudado, né? Mas é individual sem dúvida nenhuma, é individual e sistêmico, coletivo. E você não precisa se preocupar em amplificar para os outros. Porque quando você inicia com você mesmo, você fica bem, isso já é suficiente. Você não precisa amplificar para os outros. Porque quando você faz isso, você vira uma referência. E aí, virando uma referência, o outro vai perceber e ele vai fazer o trabalho dele, né? Porque você passa a ser uma referência, sabe? Porque tá tudo organizado aqui, você está vibrando bem, você está feliz, né? A pessoa vai então olhar para você como uma referência, você passa a ser um farol de luz, né? Então não precisa se preocupar com o outro cuida dele, né? A maneira de se preocupar com o outro, a maneira de ajudar o outro é estando bem. Na hora que a gente encontra esse nosso lugar, né, na vida, no mundo, né, as coisas se ajeitam. Então aproveita, né, usa tudo isso para você conseguir chegar nesse lugar que é você mesmo, né? É sobre essa razão de existir, né? E aí a razão de existir você vai encontrando na medida em que você vai ganhando a sua unidade, né? Por quê? Porque cada parte sua tem um propósito de vida, um pedacinho desse propósito de vida. Então, na medida em que você vai se autoconhecendo, você vai trazendo essas partes, você vai ficando com o tema, vamos dizer assim, do seu propósito de vida, né? Mais inteiro. Então, é como se fosse uma jornada, né? Você vai trazendo essas partes e agora, então agora aquilo que eu fiz lá, 10 anos atrás, que eu estudei há 10 anos atrás, vai ser incorporado nesse momento, né? Então é um somatório de aprendizados. Tudo bem assistir Netflix, mas não passa o dia inteiro assistindo Netflix ou variando entre Netflix e as notícias sobre a crise que a gente está passando, né? Guarda um pedaço de tempo para as duas coisas, porque é importante também, né? Um pouco de lazer, mas lembra que você não está de férias na tua vida. Isso está acontecendo por algum motivo. A gente volta para casa, né, para fazer algum trabalho, né, que é esse trabalho de ir lá organizar, de se repensar, de usar a criatividade. Então, se eu fosse dizer para vocês uma palavra do que tem que fazer, é criatividade, é acessar a criatividade para ser criativo dentro do contexto que você está vivendo hoje, né? Então, gente, dá uma melhoria, propõe coisas no teu negócio, tanto se você é membro de equipe como se você é dono, né? Existe uma forma de você melhorar o seu negócio para quando tudo isso terminar, você voltar para a sua empresa e a sua empresa ser melhor do que ela estava antes, do seu ponto de vista de funcionamento, do seu ponto de vista de qual é o produto que você entrega, enfim. Eu atendia como coaching, só com o coaching, né? E o que eu percebia é que os meus processos que eu fazia com os meus clientes, ao invés de levar 10, 15 sessões, eu fazia 4 sessões, né? E eu comecei a perceber que havia uma estrutura ali, né, diferente de tudo isso. Só que aí eu passei por um momento mesmo desafiante da minha vida, uma crise como essa aqui, só que foi uma crise pessoal, né? E aí naquele momento eu usei a minha metodologia comigo mesmo. Foi aí que de mosaico passou a ser self-mosaico. Porque eu gravei vídeos, eu gravei áudios, né? E eu comecei a aplicar o self-mosaico em mim mesmo, por isso que aí virou self-mosaico. E naquele momento eu precisei fazer justamente isso que eu falo, que é resgatar uma nova equipe interna, escalar uma equipe interna minha, né, diferente, para eu poder passar por aquele gargalo, né, que eu estava passando naquele momento. Aqui a gente está falando de uma crise coletiva, mas naquele momento eu estava passando por uma dificuldade pessoal minha, né? E foi uma coisa muito, muito avassaladora, assim, para mim, do ponto de vista emocional e tudo mais.
Foi doloroso, mas o sofrimento foi bem calibrado, que são duas coisas diferentes, né, gente? Uma coisa é a dor que a gente está passando agora, por exemplo, a gente está passando uma dor, né? Mas o sofrimento é uma coisa que a gente pode calibrar, sabe? A gente escolhe se a gente quer sofrer mais ou menos, né? A dor a gente não escolhe, né? A dor de estar vendo tudo isso que está acontecendo. Mas o que é o sofrimento? O sofrimento é você passar o dia inteiro escutando notícia, né? Isso é sofrimento, isso é sofrer. Agora você pode escolher, né? Então foi e é ainda, e talvez seja pro resto da vida muito doloroso, né? Mas eu escolhi não sofrer. E eu não, para eu não passar por aquele lugar perigoso da depressão e tudo mais, que eu sei que para mim é um lugar perigoso, porque sou uma pessoa que sente muito, né? Por isso eu tenho um racional tão desenvolvido. Eu rapidamente percebi que eu podia aplicar a minha metodologia em mim mesma. Nesse momento nasceu o Self Mosaico, né? E aí ele passou a ser então uma metodologia, uma jornada, na verdade, uma mentoria, onde eu ensino, transfiro o meu know-how para as pessoas de como que você aprende a escalar a sua equipe interna para cada momento desafiante da tua vida, né? Para que você, porque a gente precisa ajustar, né? Nós somos uma empresa, a nossa vida. E aí nesse momento nasce o Self Mosaico. Na verdade, nesse formato que ele existe hoje, né? Então passa a ser uma mentoria de autoconhecimento, onde eu transfiro todo esse know-how para o participante da minha jornada. Então, para quem quer conhecer, é só entrar na minha bio, né? Na bio do meu Insta, que é Miriam_Hattori, H-A-T-O-R-I. E você entra na bio, lá tem todas as informações, tem link para o Telegram, né? O Telegram é um excelente lugar, porque eu transfiro muita informação lá, mas também tem o meu site e tem tudo mais, e se quiser alguma informação mais, ficou alguma dúvida, uma pergunta que não conseguiu fazer e tal, pode me mandar um direct que eu respondo tudo. Às vezes demoro, né, alguns minutinhos, algumas horas por conta da demanda, mas pode me mandar um direct, quem não conseguiu perguntar, que eu respondo tudo.